Olá pessoal, bom, estamos iniciando então aqui um Ressurgentes. Escolhemos esse nome com base na sugestão dos inscritos e o significado de Ressurgentes é ressurreto em latim. E esse será o nosso quadro aqui do canal do Instituto Licentia, focado em comentários de assuntos culturais e geopolíticos. É evidente e bastante notório que quando o governo alterna-se na República, sendo a República o regime revolucionário instituído após 1889, mas que começou em 1822 por meio do Primeiro Império e do Segundo Império, a monarquia liberal do Império, executada, realizada pelas lojas maçônicas, da qual, inclusive, José Bonifácio, que foi o braço direito de Dom Pedro I e o arquiteto da Revolução, do início dela, no Brasil, foi o fundador da primeira loja do Grande Oriente, a primeira loja, grande loja maçônica do Brasil, né, uma vez que antes disso elas eram proibidas. Bom, então, a República é o modelo de Estado da Revolução, desde as revoluções liberais, começando lá na Revolução Francesa, passando pelos seus desdobramentos pelo mundo, e no Brasil isso acontece com a independência e, no segundo estágio, com a proclamação da República. E aí nós precisamos entender a alternância de poder que há entre liberais e aquilo que nós chamamos de esquerda. É interessante como esses conceitos, como sempre é de costume nas revoluções, esses conceitos são mutáveis. Adeptos de Immanuel Kant, os revolucionários, abraçaram o relativismo conceitual. Então as palavras elas passam a ter significados distintos conforme as eras e os tempos vão avançando. E é o que tem acontecido. Então, se no passado a esquerda era representada pelos liberais, hoje não é mais o caso. Hoje os liberais tornam-se a direita, porque após as revoluções liberais, o que surgiu foi uma esquerda mais à esquerda. No caso, os socialistas. Surgiram, na verdade, diversos movimentos em oposição aos liberais. Surgiram diversos movimentos, todos eles revolucionários, alguns mais à direita e outros mais à esquerda. Mas, lógico, acabaram prevalecendo aqueles mais à esquerda, representados principalmente pelo socialismo, principalmente pelo altíssimo investimento que existiu nesse modelo de Estado, na União Soviética, na China e nas suas versões sul-americanas e centro-americanas. Então, basicamente, o socialismo acabou se tornando a esquerda mais a esquerda e os liberais, que eram a esquerda em relação aos conservadores monarquistas, acabaram se tornando aquilo que a gente conhece por direita. Portanto, direita e esquerda é um conceito revolucionário. Antes disso não existia tal conceito. Existiam poderes que juntos governavam. Existia a monarquia nacional, que é diferente da monarquia liberal, e dentro do conceito de monarquia nacional, que é o que o Brasil possuía, antes dos golpes de Estado, haviam dois poderes principais. O poder monárquico, que era pautado no cristianismo, nos pilares do rei, no Estado, vinculado ao altar com a igreja. Então haviam esses dois poderes juntos, fazendo o papel do poder do eixo. Seria um eixo central, um sustentáculo daquele modelo de Estado. E como que era feita a distribuição do poder para todo o povo, para todas as camadas? No caso do Brasil, que seguiu o modelo português,
havia o conceito que nós já abordamos em outras ocasiões, principalmente no canal Além da Nuvem, e agora abordaremos muito aqui no canal do Instituto Licentia. Havia também o conceito não apenas o conceito, mas o modelo e toda a estrutura de Estado das repúblicas municipais do Brasil. Então haviam basicamente dois poderes: o trono e o altar, ou a coroa e o altar, que é a monarquia, que tinha o livro das leis do reino. O reino era o conceito, era um reino. Esse era o conceito aplicado no Brasil. E as repúblicas municipais. O conceito de república era o município. Isso é preciso entender. O que a Revolução Estado Republicano Revolucionário fez foi modificar o conceito de município. Se o município era uma república municipal com plenos poderes de uma república, e haviam plenos poderes, existe um ótimo artigo de Manuel Rodrigues Ferreira, que foi um dos principais autores do revisionismo histórico brasileiro, grande movimento histórico-cultural que ocorreu principalmente nos anos 50 e nos anos 60 no Brasil, perpetrado pelos principais historiadores, pelos grandes nomes da história da época, e historiadores que faziam história, me refiro. Não falo de propagandistas de determinada revolução, porque após as revoluções a história foi reescrita. A história foi total e deliberadamente escrita a partir da ótica dos autores da revolução. E aí nós podemos colocar especificamente o alto comando maçônico republicano e liberal, evidentemente, que era encabeçado no Brasil no início por José Bonifácio, que foi o primeiro-ministro, foi o grande nome por trás de Dom Pedro I e do chamado Grito da Independência. Então, o que a Revolução fez foi destruir o conceito de república municipal e centralizar o conceito de república num poder central no Estado. E o município, eles fragmentam a república municipal e o município passa a ser um novo modelo. Que modelo é esse? Onde todos os municípios do país, eles fazem parte do sistema de municípios, que estão abaixo dos sistemas dos estados, mas o verdadeiro poder que opera sobre eles é um único poder central em Brasília. Então a República acaba sendo um poder extremamente centralizado e centralizador. Enquanto que a monarquia nacional, apesar do nome e da impressão errada que as pessoas têm a respeito, era um modelo bastante descentralizado. Para você ter uma ideia, no século XVI, nas últimas 2 décadas do século XVI, na segunda metade do século XVI, Dom Sebastião, que era o rei, e a palavra era essa mesma, rei, tá? Na época, ele, percebendo que as repúblicas municipais eram responsáveis por grandes territórios, por defender grandes territórios, ele ordenou que cada república municipal montasse suas tropas locais, que eram milícias cristãs armadas, formada por moradores. Esse é um ponto. Então, ele ordena que todo cidadão de idade adulta, por ordem do rei, tivesse condições de portar armas, defender o território nacional, expulsar os invasores e dar algumas ordens curiosas, como, por exemplo, que se exercitassem regularmente, que mantivessem boa saúde. Então, basicamente, o poder era descentralizado. Foi a partir desse ato que se desenvolveu
o sistema das bandeiras, dos bandeirantes que nós ouvimos falar. Outra coisa, para ser candidato, porque havia eleição, tá? Haviam eleições nas repúblicas municipais, que eram as câmaras municipais, que hoje é representada pelas câmaras de vereadores. Na época eram as câmaras municipais, e dali surgia o governador das repúblicas municipais, a partir de processos eletivos. E, pasmem, para ser candidato era necessário ter nascido naquela república municipal. As pessoas se enganam e pensam que não, Portugal mandava à distância. Portugal mandava os líderes para governar. Estão enganados? Na verdade, haviam eleições e era necessário ter nascido na terra. As pessoas não têm noção disso. Então, veja, as repúblicas municipais tinham uma autonomia tão grande, segundo Manuel Rodrigues Ferreira, que hoje nós não temos condições de conceber e assimilar o grau de autonomia que tinham as repúblicas municipais em relação ao sistema de municípios que nós temos hoje. Haviam inclusive medidas protecionistas tomadas pelas repúblicas municipais, quando necessário, relativas ao comércio, para que não faltasse determinado item, para que não houvesse uma exploração por organizações de fora daquela terra. Então havia toda uma estrutura que favorecia e beneficiava quem morava naquela terra, de fato. Inclusive o conceito de propriedade era dado dessa forma. Na época, a propriedade ela precisava ser exercida, que é um conceito muito parecido com o de Aristóteles, quando formulou o conceito de propriedade privada. A propriedade privada, na época, havia o título de propriedade que era concebido pelo Estado, ou concedido pelo Estado, após 3 anos fazendo algumas coisas. Que coisas eram essas? Produzir e prosperar eram as exigências para se ter uma propriedade privada reconhecida pelo Estado. Então isso é muito interessante. São coisas que a gente não tem noção de como havia uma sinergia muito maior na época entre as camadas inferiores da sociedade, as camadas mais pobres, mais populares, com a alta nobreza. Inclusive no artigo, tem esse artigo, eu vou deixar o link para a descrição, no site, o link na descrição, tá? No site do Senado Brasileiro, diz o seguinte: as repúblicas municipais tinham uma autonomia tão grande e plenas condições de reivindicarem soberania, independência, autodeterminação. Inclusive, com plenas condições, porque eram todos armados, os cidadãos, plenas condições de desobedecer às ordens reais. Ora, se nunca o fizeram, diz Manuel Rodrigues Ferreira, é porque havia uma relação harmoniosa com o reino. E, de fato, essa relação ela é documentada nos documentos históricos. Ela é relatada e citada. Eram 3 sentimentos que estavam presentes nas relações de todo o povo e os oficiais, que eram os profissionais de todas as profissões. Um profissional de qualquer profissão que fosse era considerado um oficial do reino. A classe militar também, do próprio rei. E, enfim, todos que habitavam nos territórios do reino. Esses 3 sentimentos eram lealdade, fidelidade e zelo. Lealdade, fidelidade e zelo.
eram os pilares da monarquia nacional. Lembrando que a monarquia nacional era pautada no direito divino, que foi um conceito que se perdeu com o laicismo que veio das revoluções. E não pense você que havia um fanatismo deliberado pelo fato de haver uma monarquia nacional que era cristã. Não pense você que havia um fanatismo. Na verdade, havia um pensamento mais liberal, inclusive, em Portugal do que nos demais reinos da Europa e, por consequência disso, no Brasil também. E o pensamento liberal, aquele pensamento liberal, não era o mesmo conceito de pensamento liberal que tinham os revolucionários liberais, de fato. Porque em Portugal, liberal e maçom era basicamente, tornou-se basicamente duas palavras, tornaram-se duas palavras com o mesmo significado. Liberal significava maçom e maçom significava liberal. Mas antes de surgirem os movimentos revolucionários, pelo crescimento e fortalecimento da maçonaria, por meio do apoio subversivo ao surgimento de partidos republicanos na Europa, que eram partidos que almejavam a república, e a república, para você ter uma ideia, era representada por uma estrela vermelha usada pelas comunas, nos movimentos das comunas de Paris. Esse movimento, esse símbolo, na verdade, da estrela vermelha, era o símbolo da república. Depois, posteriormente, ele passa a ser apropriado pela Internacional Socialista e passa a ser utilizado pelos partidos socialistas, comunistas e de esquerda. Mas na época era o símbolo da república. E o pensamento liberal que os cavaleiros cristãos da Ordem de Cristo tinham em Portugal especificamente era um pensamento que era mais tolerante em relação aos usos e costumes locais. Esse era o tipo de pensamento liberal no conceito original da coisa. Então, inclusive havia no livro máximo da Lei do Reino o respeito pelos usos e costumes de cada povo. Por quê? Se existe a premissa de um reino cristão, há de se entender. Inclusive Portugal, não tem como você entender a história de Portugal sem você entender a teologia de Joaquim de Fiore, que fala sobre as três idades do projeto de Deus na Terra. A idade do Pai no Antigo Testamento, a idade do Filho no Novo Testamento e a idade do Espírito Santo, que seria a compreensão plena do projeto divino na Terra se manifestando através de uma humanidade consciente. E daí, a partir daí, vai surgir o chamado mito do Quinto Império e a terceira idade, a idade do Espírito Santo, que não são exatamente a mesma coisa, são leituras diferentes de uma situação em comum. O Quinto Império, ele tem a ver com aquele sonho profético do rei Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel no Antigo Testamento, da estátua com a parte superior de ouro, seguindo por uma parte de prata, por uma parte de bronze, uma parte de ferro, uma parte de ferro com barro. Depois vem a pedra angular, representando Cristo, que derruba todos os impérios e ele se espalha por toda a terra. Então, é daí que surge todo o conceito, na verdade, do Quinto Império. Basicamente, ele está relacionado a isso. E existe um paralelo, né, uma intersecção com a teologia de Joaquim de Fiore,
o abade Calabres, que estudou as três idades. A idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existia, desde os imemoriais, tempos e conhecimentos adquiridos pelos templários, pela ordem do templo, que eram os cavaleiros cristãos, responsáveis por proteger a cristandade no caminho para Jerusalém, naquele período quando Jerusalém foi conquistada e tornou-se um reino cristão. Então, é por causa daqueles conhecimentos que os templários tinham a revelação de que o Brasil seria futuramente a terra do Quinto Império. Então eles já conheciam o Brasil por uma razão que nós explicamos no curso A Verdadeira História do Brasil, porque os hebreus já tinham vindo para o Brasil. Inclusive, o nome Brasil vem de uma palavra hebraica que significa ferro. O pau-brasil é conhecido como pau-ferro, ou Barcel, no caso, que significa ferro, do hebraico. Existem documentos anteriores aos descobrimentos citando essa madeira. Existem diversos indícios, evidências que somadas sugerem a presença do rei Salomão e também do rei fenício de Tiro, que segundo as escrituras do Antigo Testamento operaram juntos em empreendimentos marítimos, e esses empreendimentos seriam no Brasil, e é por isso que é a Ordem de Cristo, que é a legítima sucessora da Ordem do Templo, a verdadeira sucessora dos Templários, é ela quem acaba, após a supressão da Ordem dos Templários na Europa, é a Ordem de Cristo quem acaba sendo responsável em Portugal por fazer os descobrimentos portugueses, inclusive o descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto à toa e nem tampouco num erro quando estavam tentando encontrar as Índias. Na verdade, o Brasil era as conhecidas Índias ocidentais, relatadas desde tempos imemoriais. Haviam as Índias orientais, as regiões das Índias, de fato, na Ásia, e as Índias ocidentais, como era chamada, a América. O termo América, inclusive, é um termo muito antigo. Não é por causa de Américo Vespúcio, como, de forma infame, nos informa a história, a historiografia moderna, revolucionária, materialista, mas sim por conta de uma palavra grega que significava terra separada muito distante, que a palavra inclusive é Amerogaia. É daí que surge o termo América de fato. Então já era conhecido e relatado em diversos historiadores mais antigos, inclusive alguns gregos. Nós citamos tudo isso, fazemos esse estudo de forma bastante completa no curso A Verdadeira História do Brasil. Então, o Brasil já é descoberto por conta disso. E quando a maçonaria toma conta do Brasil, basicamente, ela faz acontecer um projeto de um império ao invés de um reino. O Brasil, ele não era uma colônia portuguesa. Em 1815, o Brasil foi elevado da categoria de Estado, porque ele já era um Estado documentalmente falando. Eu sempre cito esse exemplo. Assim como a Austrália é um Estado soberano, que faz parte da monarquia da Inglaterra. O Brasil, por sua vez, era um Estado soberano que fazia parte da monarquia de Portugal. E em 1815, o Brasil passa de Estado para reino, é elevado de categoria, tornando-se parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E com base na ideia do Quinto Império, a maçonaria tenta se apropriar disso na época e ajuda a fundar o Império do Brasil. Por isso é a diferença de uma monarquia liberal. E eles mudam o regime
de reino para império? Porque uma vez que a família que nós conhecemos por família imperial ou a Casa de Bragança, pelo juramento da Imaculada Conceição feito por Dom João IV no século XVII, quando a Casa de Bragança, na reconquista da independência de Portugal para Castela, para a Espanha, que naquele período anexou Portugal por algumas décadas e depois, liderados pelo infante Dom João IV, Portugal reconquista a independência. Então, a Casa de Bragança torna-se uma casa monárquica. Só que havia um critério, havia um conceito. E esse conceito é o conceito do direito divino. Então não era simplesmente aclamar um rei e pronto, ele é o novo rei ungido por Deus. Vale lembrar que, no conceito da criação de Portugal, o mito fundador da nação de Portugal, e isso deveria ser mais levado em consideração por nós brasileiros, o mito fundador de Portugal é o milagre de Eurique, o chamado milagre de Eurique, que começa com um rei sendo ungido por Cristo. Se você não conhece, tem no canal Além da Nuvem um vídeo, o milagre de Eurique. Posso deixar na descrição o link também. E você pode assistir, tá? Para entender o mito fundador, que é o verdadeiro mito fundador do Brasil, inclusive. Então, havia um critério e haviam algumas profecias que se cumprem à risca, na verdade, que seriam as evidências que atestam o milagre de Eurique como verdadeiro, mas independente de ser verdadeiro, independente de ser um mito fundador apenas, o mito fundador da nação portuguesa era um mito fundador cristão com uma monarquia ungida por Cristo. Por isso haviam critérios. Então não era simplesmente Dom João IV ser aclamado rei. De fato, ele é aclamado monarca, ele passa a ser um rei, mas com poderes de regente, ou seja, ele passa a guardar a coroa para o retorno da casa monárquica legítima. Então, os reis de Portugal são regentes. E isso inicia, então, o período do interregno identitário nacional, que é o período entre reis, também conhecido como período dos reis sem coroa. O interregno identitário nacional em Portugal, então, vai durar. Os reis não colocam mais a coroa sobre a cabeça. Eles sempre são desenhados, pintados em quadros, com a coroa sobre uma almofada, segurando a coroa, não mais sobre a cabeça. Porque pela determinação do primeiro monarca da Casa de Bragança, Dom João IV, voltaria a dinastia de Avis, em certo momento, a voltar ao trono, a voltar. No caso, ainda era, isso foi após Dom Sebastião, que eu havia citado naquele momento, naquela ocasião, que deu a ordem para que os cidadãos fossem armados, né, andassem armados. Bom, Dom Sebastião ele acabou desaparecendo na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Castela anexa Portugal, e isso no final do século XVI e até quase a metade, até 1640, até a metade do século XVII, quer dizer, por mais de 50 anos, cerca de 60 anos, a Espanha é quem governa Portugal. Tá? E na recuperação da independência, então, entra a Casa de Bragança e nós chegamos nessa situação até que há um golpe de Estado em 1822 e a maçonaria se apropria do conceito do Quinto Império e utiliza o termo império para o Brasil. Por isso o Brasil se torna um império, para que naquela ocasião os sucessores ali de Dom João VI, enfim, Dom Pedro I, após Napoleão, após o episódio de Napoleão na França, chegaram a invadir Portugal, a família real fugir para o Brasil. Depois nós temos
a independência brasileira. E a independência brasileira é justamente o fim do período do interregno identitário nacional. Mas não o fim da forma como deveria ser. E qual seria essa forma? O retorno para a casa monárquica legítima. É alegado que a monarquia de Avis não possui uma sequência, não possui herdeiros. E isso é bastante questionado, porque de fato existem herdeiros que reivindicam este fim do período do interregno identitário nacional, de fato, até os dias atuais, para quem não sabe. Mas, independente disso, acabou esse período quando o Brasil sofre um golpe de Estado e se torna o Império do Brasil, a independência. E o mito do Quinto Império acabou sendo apropriado por uma sociedade secreta que era contrária ao cristianismo, o que é uma contradição por si só, uma vez que a maçonaria ela foi criada para destruir a infame. Você não sabe quem é infame? Bom, segundo as cartas maçônicas da época, a infame era a igreja, conforme a maçonaria a chamava, a denominava. Então a maçonaria é criada para destruir a igreja. E tenta se apropriar do conceito de Quinto Império, que foi popularizado principalmente por um padre, Padre Antônio Vieira, que vem de um outro abade, um monge cristão, o abade calabrês, Joaquim de Fiore. Então era um conceito completamente cristão, a idade do Espírito Santo. É evidente que é um projeto divino. Aí é preciso fazer a análise a partir da ótica providencialista da história, que é a ótica da filosofia providencialista, que todos os episódios históricos seguem um direcionamento divino, que existe uma interferência divina nos períodos principais da história humana, que acabam sendo evidenciados segundo a cultura ocidental cristã, assim como segundo a cultura antigo-testamentária dos antigos povos hebreus, pela interferência histórica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e esse seria o período do chamado Quinto Império, onde uma consciência maior iria passar a reinar no ser humano. A consciência, a mente de Cristo, como é dito no Novo Testamento, passa a reinar no ser humano. Então começa o período realmente harmonioso entre a humanidade consciente da sua função como corpo de Cristo na Terra. Isso é a idade do Espírito Santo. E acaba sendo chamado também de Quinto Império, e por causa disso, a maçonaria acaba se aproveitando desta visão teológica para associá-la ao conceito do Império Brasileiro, que acaba sendo uma monarquia liberal, liberal no sentido maçônica, de fato, e não uma monarquia nacional, porque nação depende de tradição, depende de identidade. Esse é o conceito de nacional, de fato. E então, por meio desse golpe de Estado, começa uma nova fase, até chegar na fase da República, que é onde nós começamos esse vídeo. E a partir daí surgem
dois lados. Ou seja, uma vez que os liberais que fizeram essa revolução que eu acabei de relatar eram os revolucionários, eram a esquerda, qual que era a única força que poderia voltar ao poder e derrubá-los? Eram os conservadores, defensores do que havia até então, da monarquia nacional, os defensores daquilo que foi derrubado, aqueles que não concordaram com o golpe de Estado. E, basicamente, o que os revolucionários fazem é criar um novo espectro, onde eles assumem o local, assumem o lugar dos conservadores e passam a se intitular direita. E criam espectros mais extremos, de revoluções mais extremistas, como o socialismo, mais à esquerda. Então, tirando os conservadores fora do espectro, gradativamente é criado o conceito de direita e esquerda. Então, isso nada mais, nada menos é do que manter o povo debaixo da mentalidade revolucionária hegeliana, dividida para ser conquistada. E é isso que acontece. Quando nós falamos em restauração, em restauracionismo, nós falamos necessariamente da derrubada dessa mentalidade, da derrubada desse espectro e da restauração do que havia antes. Da mentalidade que havia antes e daquela sinergia de poderes que não se antepõem, mas sim se complementam. São poderes que se complementam e não que se antepõem e não que se contrapõem um ao outro. E isso é a monarquia nacional, em termos de política. Em termos teológicos, em termos espirituais, é necessário que haja um avanço de compreensão, um despertar daquilo que o Abade Calabres chamou de a época do Espírito Santo, a época de um corpo de Cristo consciente, operando sobre a terra. Mas isso tudo é assunto para um outro vídeo. Esse foi o primeiro episódio de Ressurgentes. No próximo vídeo eu pretendo falar a respeito dos desdobramentos que ocorrem e que vão ocorrer no Brasil. Os próximos caminhos da política nacional em termos de economia e política. O que nós vamos ver acontecer no Brasil a partir dessas mudanças que têm ocorrido por conta do novo Brasil pós-Covid. Até o próximo Ressurgentes.